Boa noite a todos. É sempre um prazer para nós estarmos nesta casa, especialmente para fazer o Evangelho de Jesus. Momentos de reflexão que fazemos juntos com vocês, para vocês e para nós também. Hoje, em especial, podemos acrescentar mais alguma coisa. Quando viajamos para o Nordeste, lá existe um passeio de buggy e eles falam para a gente assim: você quer o passeio com emoção ou sem emoção? Então, graças ao coral e a coisa linda que eles fizeram conosco hoje, nós podemos dizer que estar nesta casa é um grande prazer com emoção, principalmente com emoção. Então nós agradecemos bastante a Deus, a Jesus, a vocês todos e aos dirigentes da casa pela oportunidade, especialmente pelo tema que vamos trabalhar, que fala do Pai. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos honrar pai e mãe. Vamos tirar dessas lições, ver o que é que a gente pode depreender desse tipo de trabalho feito por Allan Kardec, com palavras de Jesus e que já estavam também entre os 10 mandamentos de Moisés: honrar pai e mãe. Inicialmente nós vamos apresentar um vídeo que diz bastante respeito ao trabalho e à nossa vivência diária. Então, um momentinho de atenção de vocês para o vídeo, depois entramos no trabalho propriamente dito. O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Aonde vai? Em voz alta. Hoje meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez.
sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Nada mais do que um vídeo já trazendo o comportamento de um pai com um filho pequeno e depois um pai com esse mesmo filho adulto. Isso é normal em nossas vidas. Se vemos uma criança contando histórias ou repetindo falas diversas vezes, achamos engraçado, achamos bonito e pedimos até que ela repita. Já quando uma pessoa de idade, um idoso, começa a contar as suas histórias, o que é que nós pensamos intimamente se não chegamos a exprimir em palavras? De novo essa história? Mas de novo essa história? Então é assim a nossa vivência diária. É por isso que Jesus aproveitou um pequeno momento para nos trazer uma grande lição que veio lá de Moisés, mas só após Jesus e depois com Kardec que pudemos entender efetivamente que esse é um pequeno passo no nosso caminhar em relação à nossa evolução. Então está escrito lá: honra a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. É bom lembrar que àquela época de Jesus, se a gente comparar aquela época e hoje, nós já temos um grande presente nessa terra que Deus nos deu. Tudo aquilo que temos hoje e que não existia naquele tempo já é uma grande coisa que recebemos. O celular, a cura das doenças, nós vimos que Jesus curou muitos enfermos e que hoje a medicina já consegue curar. Então diversas coisas temos hoje e muitas mais teremos ainda. Por isso é sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Honrar pai e mãe, principalmente porque eles nos deram a vida. A gente estava numa palestra com Haroldo Dutra, o doutor Haroldo Dutra, um juiz de direito da cidade de Minas Gerais, e ele contou uma história de uma moça de uma pequena cidade de Minas, no interior de Minas, que veio para a capital trabalhar. Lá conheceu um rapaz, acabou engravidando deste moço, a família retirou o moço da cidade, levou para outro lugar. A moça não teve outra opção que não seja voltar à cidade onde ela morava. Imaginem vocês, a coisa de 50 anos atrás, e ainda em Minas Gerais, com o tradicionalismo e numa cidade pequena, uma moça grávida. Mas ela levou adiante a sua gravidez. E aí Haroldo Dutra nos diz assim: eu só precisava nascer. Essa é a história de Haroldo Dutra. De uma gravidez num local pequeno e com todas as dificuldades que essa mãe passou. Então é uma dádiva. Os pais nos deram a vida. E como Haroldo Dutra disse, a gente só precisava nascer. O honrar tem um sentido de dignificar, de fazer o bem, de fazer o melhor que se pode. E isso é uma forma de aprender a amar. Então, por que honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe, porque esta é uma maneira de aprendermos a amar.
amar ao pai, e aprendendo a amar ao pai material, vamos aprendendo também a amar o pai espiritual. Então, honrar pai e mãe significa, de todas as formas que pudermos, dignificá-los. Vale lembrar também que naquela época não tinha aposentadoria. Hoje pode ser que não seja grande coisa, mas ela existe. Então os pais chegavam em idade avançada e precisavam do apoio dos filhos. Aliás, dizem que até hoje, no Oriente, os grandes industriais, os grandes negociantes, quando vão fazer um negócio, na verdade eles não precisavam de nada do pai, mas eles vão lá na cidade onde o pai está, comentar com o pai o negócio que estão fazendo. Essa é a maneira que eles têm de dignificar, de honrar pai e mãe. Eles levam isso com grande lealdade. Então, honrar pai e mãe, a fim de viverdes muito tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Jesus retomou ao Velho Testamento, a gente já comentou, esse era um dos 10 mandamentos, estava entre os 10 mandamentos, que Moisés trouxe àquele tempo, 1500, 1400 anos, mais ou menos, antes do Cristo. Então Jesus retoma o que está escrito no Velho Testamento. E tudo aquilo que ele retoma, ele amplifica, ele amplia, traz uma outra maneira de se ver, uma maneira com mais intensidade de visão, com mais facilidade de se chegar ao que ele quis dizer. E com Kardec e depois com Chico, mais ainda, porque tivemos oportunidade de conhecer as pessoas vivenciando neste planeta e depois no outro mundo, no mundo espiritual. Então Jesus retoma o Velho Testamento e amplia. Com Kardec, entendemos neste capítulo 14 que devemos amar os pais materiais. Por quê? Porque isso é um treino para aprendermos a amar o Pai de todos. Lembremos-nos do mandamento maior: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesta lição a gente aprende a amar o Pai material para aprender, por treino, por todas as vezes que o fizermos, a amar o Pai de todos. Como Jesus veio ampliar os conhecimentos que existiam na época, dar um novo significado, a maneira que ele entendeu de honrar o seu pai material foi trabalhar na carpintaria. Sua mãe tinha ido em contato com uma pessoa no Sinédrio que era casado com uma parente sua e estava tentando colocar Jesus, o garoto, junto dos homens do Sinédrio para aprender as coisas do evangelho da época. O que Jesus fez, na verdade? Ele agradeceu à mãe, mas foi pedir humildemente ao pai, ao seu pai material, para trabalhar na carpintaria. Então, ser carpinteiro foi a forma que ele encontrou de honrar o seu pai material. E ao honrar o seu pai material, ele estava num ensaio de mostrar para nós como devemos chegar ao pai espiritual. Então, uma outra maneira de chegar ao nosso grande pai. Honrar o pai material significa acatar a ancestralidade. Por quê? Porque é uma dívida sagrada. Os intérpretes atuais dos grandes textos da época nos colocam que o texto diz que é uma dívida impagável, que eles nos deram a vida. Então, por isso é uma dívida sagrada. Nós aprendemos algumas histórias e trazemos para vocês porque elas ajudam
a entendermos melhor o que é que o texto do Evangelho está querendo dizer. Então, esta história fala de uma senhora adoentada no leito de morte, junto dela um seu filho já adulto. Nos momentos finais, esta senhora diz ao filho: filho, diga-me palavras de amor que seu pai nunca me disse. E ele começou então a dizer o quanto ela teria sido maravilhosa, o quanto ela foi boa mãe, o quanto ela ajudou seus filhos, o quanto ela esteve presente e quanto ela serviu de exemplo a eles, e nesse momento ela veio a falecer. Voltando para casa, esse moço reuniu os irmãos e trouxe o que tinha acontecido naquele leito de morte com a mãe. E o pai presente, todos o julgaram, o condenaram, e ele não teve outra saída que não afastar-se do lar e se foi. Muitos anos depois, eles entenderam que alguma coisa não foi legal naquela história. E começaram a procurar o pai. E uma das irmãs desse moço ficou sabendo que o pai estava internado em um hospital e quase à morte. E aconteceu com o pai quase como com o filho junto da mãe. A moça chegou nos momentos finais e ele veio a falecer. O filho ficou amargando uma grande culpa, porque o pai pode não ter sido um bom marido, mas ele era um bom pai. E eles não deram oportunidade ao pai de conversar. Então ele começou a carregar aquela culpa dia após dia, hora após hora de sua existência. Num determinado dia ele estava na varanda de sua casa, numa rede, ressonando, e percebeu ao longe uma luz que vinha caminhando e a silhueta de duas pessoas, uma com bastante brilho e outra num tom cinza. Chegando mais perto, ele pôde perceber que aquela pessoa que brilhava era sua mãe, e aquela pessoa que estava em tons escuros era seu pai. A mãe achegou-se a ele e disse: eu trouxe aqui o seu pai porque vocês precisam conversar. Você está carregando uma culpa e ele amarga também essa culpa. Então é necessário que vocês conversem. E após a conversa, eles conseguiram entender-se e ele realmente entendeu que o pai tinha sido um bom pai e que ele não precisava mais, pois após a conversa houve um perdão recíproco e ele não precisava mais carregar aquela culpa. É mais ou menos parecido com a história daquele passarinho do pai e o filho. O pai cria os filhos na linha divina. Por que cria na linha divina? Porque esse Deus é tão maravilhoso e perfeito que nos criou dentro dele. Somos filhos do Pai eterno. Fazemos parte desse grande ser espiritual, desse grande espírito que é Deus. E ele tem esperança de que possamos fazer a cada dia diferente do que fizemos antes, sendo essa diferença fazer o melhor que podemos fazer. Então, a cada dia fazer um pouquinho mais, a cada dia melhor do que antes, a cada dia melhor do que ontem. Ser hoje melhor do que fui ontem. Procurar ser amanhã melhor do que eu fui hoje. E não se pede grandes coisas. Observe que aquele pai só queria a atenção do filho quando ele perguntava sobre o pardal. Então, que possamos realmente fazer diferente para chegarmos realmente a Deus. O que é fazer diferente no lado material junto ao nosso Pai? A gratidão porque Ele, ou os pais, nos deram a vida. Os cuidados
o amparo nas necessidades. Às vezes não é amparo material, às vezes é amparo espiritual. Por isso eu trouxe e achei interessante esse vídeo, porque aí não fala do amparo financeiro, fala do ouvir, de você ter condição de ouvir repetidas vezes a mesma história, a mesma pergunta. Então isso é amparo, isso é zelo. O centro disso tudo é a mola mestre da doutrina espírita, a caridade. E a finalidade é entrarmos em comunhão com Deus, com o nosso Pai. Essa é a finalidade nossa, chegarmos cada vez mais perto de Deus. Então a lei geral da caridade está ligada nesse capítulo à piedade filial. A piedade filial que não é a piedade no sentido que a gente entende como dó, mas de atenção, de amparo, de zelo e de cuidados. E isso é praticar a caridade, e isso é uma forma de amor ao próximo. Porque nesta existência nós temos um pai material. Numa próxima podemos ser nós que viremos a ser o pai material desse pai que temos hoje. Então, exercitando o amor a ele, estamos exercitando a lei geral da caridade e a lei geral de amor ao próximo. Amar ao próximo só depois que eu aprendo a me amar, para assim chegar ao amor a Deus. Esse é mais um convite do nosso mestre. E é um convite terapêutico. Na história daquele moço que ouviu da mãe que o pai não dizia palavras de amor a ela, nós vimos o quanto ele padeceu e o quanto o pai padeceu também através da culpa. Depois que conversaram e que se perdoaram, aí teve a terapêutica divina agindo. E tudo aquilo que os perturbava desapareceu. O perdão é uma dádiva que devemos nos conceder quando erramos e ao outro também quando erram para conosco. Uma passagem interessante está lá no capítulo 14. Jesus estava num agrupamento de pessoas e chegaram até ele dizendo: estão aí fora tua mãe e teus irmãos. E Jesus, numa fala emblemática, que seria estranha na voz dele, ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos os que estão aqui que fazem a vontade do Pai. Ele estava desprezando os irmãos materiais? Ele estava desprezando a mãe material? De forma alguma. Na verdade, o que ele estava fazendo era trazer todos à condição de irmãos. Todos. Porque naquela época essa história não era muito bem vista. Veja que existiam tribos de judeus que não eram considerados judeus. Somente 2 grupos eram considerados da elite. E Jesus, ao dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai, ele quis trazer todos à condição de irmãos. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, irmãos deste grande ser, deste grande mestre que é Jesus, o nosso Cristo. Essa lição também traz que nós temos os irmãos, os pais e mães na parentela material, mas também temos uma grande parentela no sentido espiritual, do lado espiritual. Então esse é um alerta que vem a nós. Nós temos uma grande família espiritual. A verdadeira família é aquela espiritual. A verdadeira parentela é aquela espiritual. E existem fios invisíveis nos ligando. Às vezes encontramos irmãos desta família, não na família material. Encontramos num grupo de estudos, encontramos no grupo de trabalho, encontramos na casa espírita ou nas casas de oração. E nos reconhecemos mesmo sem saber,
porque laços invisíveis percorrem por todos nós que somos irmãos. Então, ser filho de Deus é uma condição de todos nós. E é como diz Joana de Ângeles, ninguém pode tirar de nós essa condição, de ser filho de Deus, herdeiros do universo. A paternidade divina, nós temos que trazê-la sempre dentro de nós, para não estar no mundo sem ser do mundo, para não estar perdido no mundo sem entender por que estamos aqui, o que viemos fazer aqui. Então a família corpórea, família material, é passageira. A afinidade é da família espiritual. Por quê? Porque todos somos filhos de um mesmo Pai. Todos somos filhos de Deus. Todos somos espíritos, filhos do grande Espírito. Veja que a gente fala assim, o meu espírito. Não é o meu espírito. Eu, ser espiritual, estou momentaneamente utilizando deste corpo. Mas eu sou um ser espiritual, criado por Deus e que estou numa trajetória ascensional, subindo cada vez mais na escala para chegar ao estado de espírito puro. E só lembrando, o corpo procede do corpo. Quer dizer, do pai e a mãe nós temos o filho. Mas o espírito não procede do corpo. O espírito é uma criação divina, é uma criação de Deus. Essa tela mostra, nos momentos finais do Cristo, quando ele vê, já ao seu lado, a sua mãe material e João. João ainda com 16 anos. Consternados por aquilo que Jesus estava passando. E o que é que Jesus fez na sua fala? Ele disse, mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Então entregou um ao outro e João esteve junto de Maria até os momentos finais dela. João foi o único que não foi morto em situação trágica. Ele foi desterrado. Mas até o último momento de vida da mãe de Jesus, da mãe material, ele esteve junto dela. Então por isso a fala, mulher, eis aí o teu filho. Para mostrar mais uma vez que a parentela verdadeira é espiritual. Ele era filho material dela naquela situação, mas ele não era filho espiritual de Maria. No entanto, todos irmãos, desde aquela época até todos os que vivemos até hoje. Essa história que vamos trazer está num livro que fala sobre as 15 aparições de Jesus após a crucificação. A gente conhece algumas, que foi quando ele apareceu a Maria, logo no 3º dia, e tem várias. Essa aqui, já nos momentos finais da vida de Maria, em que ela trabalhou bastante junto de João, uma grande luz se fez no ambiente em que ela estava. E eis que ela reconheceu, naquela grande luz, quando o ser se formou, que era Jesus, aquele que tinha sido seu filho amado. Então ele veio como se fosse um viajante que apareceu ali. E o que é que ele disse a ela? Vem, minha mãe, meu pai convida para que sejas a rainha dos céus. Quer dizer, nos momentos finais, Jesus veio a ela e levou-a para as esferas espirituais. Na verdade, não imediatamente, porque ainda ela passou pelo circo, onde muita gente estava indo ao sacrifício, e intuiu a uma moça que cantasse uma música linda, e que todos começaram a cantar juntos, e entraram na arena cantando, sob o amparo desta mãe espiritual de todos nós. E depois, ela se foi como mais uma estrela a brilhar neste céu. Um alerta que o capítulo 14 nos traz. Bons pais terão, com certeza, filhos melhores.
Às vezes se pergunta assim, que mundo é esse? Ainda mais na época atual que a gente está vendo tanta coisa aí. Falando de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta coisa ruim. De tantos atentados, como aconteceu há poucos dias, tem acontecido há muitos dias atrás também. Então a gente pensa assim, que mundo estamos deixando para nossos filhos? Mas a pergunta terá que ser outra, na verdade. Que filhos estamos deixando para o mundo? Então é uma responsabilidade muito grande para nós, enquanto pais, a educação do filho, para que ele se torne um bom cidadão, para que ele esteja no caminho daquilo que Jesus colocou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é nossa obrigação moral deixarmos filhos cada vez melhores. Não melhores financeiramente. Porque na verdade a gente faz assim com nossos filhos. Vamos escolher uma profissão para você ganhar bastante dinheiro. Em vez de dizer para eles, escolha uma profissão que te faça feliz. Escolha uma profissão que você goste, porque aí não é trabalho, é lazer. Essa é uma obrigação dos pais. Não é dar tudo o que os filhos precisam naquele momento, ou tudo aquilo que eles pedem, mas o que eles precisam. Às vezes tivemos nós, pais rígidos, e só vamos entender depois que era desse tipo de pai que precisávamos. Às vezes estamos numa família extremamente complicada, mas é dessa família que estamos precisando. Deus não iria errar justamente conosco. Então, ao honrar pai e mãe, já estamos plantando sementes de amor. Porque honrar pai e mãe é uma forma de cultivar o amor. E daí, só temos a colher tesouros na vida espiritual. Porque só isso vamos levar daqui. O que é que são esses tesouros espirituais? A tolerância, a bondade, a ternura, o amparo, o zelo, a benevolência, a indulgência, o perdão. Todas as virtudes que Jesus veio exemplificar para nós. Cumpre a nós superar as dificuldades familiares, se porventura estivermos numa família que consideramos complicada. Sejamos bons filhos, exemplo do bem a toda a humanidade. Isso é o burilamento do espírito, quer dizer, nós somos uma joia preciosa que pode estar recoberta de lama e você vai limpando e burilando até fazer aparecer aquela joia preciosa. E o burilamento do espírito é através do cultivo das virtudes. Então, ao trabalhar em nós a paciência, por exemplo, eu estou cultivando uma virtude, estou burilando o meu espírito. Tudo se faz de tal maneira que, à medida que as virtudes vão se tornando cada vez mais presentes em nós, estamos ligados às leis divinas. E daí a conexão com o Pai espiritual. Lembrando que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele não quis dizer que ele era Deus. Ele quis dizer que a sintonia dele com o Pai era perfeita. De como era feita esta sintonia? Através do Espírito que ele se tornou, cultivando existência após existência, encarnação após encarnação, as virtudes constantes das leis divinas. Então ele se comunicava com o Pai através das virtudes. Isso é ser único com Deus. Nós vamos demorar um pouquinho para chegarmos a ser um Cristo. Mas um dia chegaremos. Podemos pensar um pouquinho mais baixo. Demoraremos um tempo para chegar a um Chico Xavier, a uma Irmã Dulce, a uma Madre Teresa de Calcutá, a um Francisco de Assis. Mas chegaremos lá. A um Paulo de Tarso, no momento em que ele disse, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. O que significa isso? Momento em que ele já trabalhou todas as virtudes que precisavam ser trabalhadas.
E aí é uma fala de grande esperança, e esse aí é um lema da doutrina espírita. Quando Jesus, reunido com os seus apóstolos, disse: quando eu me for, vou preparar-vos o lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja que ele quis dizer que jamais vamos nos separar dele e que ele jamais vai se separar de nós. Então, quando eu me for, eu vou preparar-vos o lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Conheço uma a uma todas as ovelhas que o Pai me confiou. Nenhuma se perderá. Então essa é a grande mensagem de esperança que temos, de um dia chegarmos bem pertinho do Cristo, de chegarmos também bem perto de Deus. E não vamos romper essa aliança jamais, nem que queiramos. A aliança nossa com o Cristo é indissolúvel. Ele disse: meu reino não é deste mundo, não é deste mundo material. Então não se apegue às coisas da matéria, se apegue às coisas do Espírito. Trabalhe as virtudes do Espírito. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa de vossas boas ações. Então, com o progredir, nós estaremos chegando a mundos melhores. Com o progredir nosso, chegaremos a mundos melhores e teremos vivências melhores em situações diferentes dessa que estamos passando aqui. Não cabe a nós ficar julgando, mas aproveitar destas oportunidades de crise para fazer dela o nosso crescimento espiritual. Então eu recebo uma mensagem trazendo falas de corrupção, de coisas de político, de deboche, e já esparramos essas mensagens para o mundo. Não cabe a nós fazer isso. Chegou algo que não está de acordo com as leis divinas, corte aquilo ali. Não dê sequência, porque o mal não merece comentário em tempo algum. Considero que Jesus foi verdadeiro quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é dele que vem essa fala: o mal não merece comentário em tempo algum. Então sejamos bons filhos, sejamos bons pais, para darmos exemplos aos nossos filhos. Porque não adianta nada eu falar uma coisa e fazer outra, porque o filho está vendo o que a gente está fazendo. Essa é a mensagem que a gente conseguiu tirar da lição do Evangelho, do capítulo 14, e que sejamos realmente, com o amparo de Deus, com o amparo de Jesus e dos nossos protetores espirituais, que com certeza temos todos, e eles são de um grau um pouco mais elevado que nós, estão aí para nos ajudar. Então sejamos realmente bons filhos, sejamos realmente bons pais, e já estamos aí no caminho da lei de amor, da lei que o Cristo nos ensinou. Muito obrigado, e a paz de Jesus esteja com todos vós.